Olá, sejamos todos envolvidos no amor e na paz do nosso Mestre Jesus. A passagem evangélica dessa semana encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 37, onde temos as seguintes palavras: O que vos digo, digo a todos, vigiai. Marcos está nos contando que foi Jesus quem proferiu essas palavras. Interessante que Marcos não foi um dos 12 apóstolos, logo, ele não testemunhou a vida de Jesus. Ele fora, inicialmente, um discípulo de Paulo de Tarso, e segundo estudiosos, grande parte das informações contidas no seu evangelho foram obtidas por meio de Pedro, devido ao estreito relacionamento entre eles, e também por meio da própria evangelização que Pedro realizara sobre a vida de Marcos. Deste modo, encontramos neste evangelho relatos de diversos acontecimentos sobre a vida e ministério de Jesus. Marcos reforça a ideia de que Jesus é o Salvador, mostrando às pessoas a sua compaixão e a importância de confiarmos nele. Para entendermos o contexto desta passagem evangélica, importa sabermos que este versículo de número 37 encerra o capítulo 13, que traz no seu todo um dos sermões de Jesus proferido no Monte das Oliveiras e que ficou conhecido como Sermão Profético. Nele, Jesus anuncia uma série de acontecimentos que marcariam os séculos que estavam por vir, devido à resistência dos homens em entenderem e aceitarem a mensagem cristã do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Suas palavras deixam claras as catástrofes pelas quais o mundo passaria até acordar de vez para a necessidade de amar incondicionalmente. Jesus falou de eventos que aconteceriam após a sua morte e outros que ocorreriam a longo prazo. Ele disse: Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Entendemos que os ensinamentos de Jesus são uma lei moral universal emanada de Deus e que, por isso, as coisas materiais poderão desaparecer, sem que suas palavras deixem de prevalecer para os espíritos, porque são palavras de vida eterna. Não precisamos nos esforçar para compreender esta afirmação de Jesus. Basta que pensemos em tantas coisas pelas quais a humanidade já passou e observarmos o hoje. As palavras do Mestre continuam ecoando, atuais e verdadeiras. Jesus finaliza este discurso com uma parábola, como era de seu costume, e vamos encontrá-la no versículo 34, que diz: É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e pede ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiai. Jesus é este homem que sai de viagem e espera de nós, os seus servos, obras concretas de amor e misericórdia. Ele nos motiva e nos dá condições para que isso aconteça. Sua palavra é um farol que ilumina a nossa inteligência e nos direciona para que tudo saia a contento. O porteiro é a nossa consciência, que deve permanecer vigilante para que consigamos realizar as nossas tarefas conforme o Senhor nos orientou. Se lermos o capítulo 13 na íntegra, veremos que Jesus utiliza por diversas vezes a palavra vigiem,
ou a expressão fiquem atentos. Ele dá ênfase a esta advertência por compreender que somos ainda suscetíveis a falhas, mas ele também nos reconhece amorosamente como seus irmãos mais novos, carentes de orientação. Ele acredita em nós e sabe que podemos ter êxito com o seu auxílio e, claro, com o nosso empenho. Portanto, sejamos vigilantes. Embora o sermão tenha sido direcionado para o povo daquela época, lembremos que o Mestre disse que, mesmo após a sua partida, os acontecimentos continuariam ocorrendo por longo prazo, exigindo de nós um despertamento, o que nos faz lembrar de Paulo de Tarso quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo número 14, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes. Sim, meus irmãos, precisamos despertar e nos manter vigilantes, porque os acontecimentos anunciados por Jesus, eles continuam ocorrendo em nossa atualidade, mesmo após 2000 anos passados. O mundo material evoluiu em diversas frentes, é verdade, mas muitos espíritos encontram-se ainda embrutecidos, resistentes, inflexíveis à lei de amor ensinada por Jesus, necessitando de um chacoalhão para despertarem. Esses acontecimentos são necessários para promover não apenas a mudança, mas também a separação dos que praticam o Evangelho em sua plenitude daqueles que ainda se rebelam contra isso. Na linguagem doce de Jesus, encontramos a correta orientação para que realizemos a autoanálise. Olhar-se antes de olhar para as imperfeições do outro. Procurar em nossa intimidade aquilo que temos que trabalhar para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, não é para vigiar o outro, mas vigiar a nós mesmos, vigiar as nossas palavras, não só evitando tudo que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo, ou exagerar os acontecimentos menos felizes, como também disseminando, sempre que possível, palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Jesus já nos ensinou que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai de sua boca. Por isso, lembremos sempre de escolher bem as nossas palavras. E podemos ir além. Façamos uso de uma dica valiosíssima deixada por um sábio da antiguidade. Façamos uso das 3 peneiras de Sócrates. Basta nos questionar quando tivermos a intenção de falar algo. O que tenho a dizer é verdadeiro? O que tenho a dizer é bom? O que tenho a dizer é útil? Se nossas palavras ficarem retidas numa só peneira dessas, o melhor é que as guardemos para nós mesmos. Não vamos falar nada. Vamos vigiar as nossas ações para nos resguardar de ações contrárias ao Evangelho e nos proteger de nós mesmos. É imprescindível que pensemos antes de agir e que evitemos ao máximo agir quando estivermos nervosos, desequilibrados, abalados emocionalmente, pois uma atitude impensada pode agravar em muito a situação na qual estamos envolvidos. Vigiar os nossos pensamentos. Precisamos ter maior cuidado com os pensamentos cultivados diariamente. Sabemos que não é fácil, mas é importante que aprendamos a desenvolver o hábito da higiene mental. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, após questionamento de Allan Kardec, os Espíritos nos afirmam: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Diante desta afirmação, fica claro o quão poderoso é o nosso pensamento.
Todas as ações que movimentam a nossa vida têm origem na mente. Por isso Jesus sentenciou: vigiai e orai para não cairdes em tentação, destacando a importância e a necessidade do controle mental. Queridos amigos, vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. A vigilância constante, como nos é ensinada por Jesus, não é fiscalizarmos as atitudes alheias, mas objetiva, acima de tudo, nos prevenir acerca de nossas próprias imperfeições e falhas. Reflitamos acerca da nossa vigilância. Fiquemos agora com uma mensagem final nas palavras de Eurípides Barçanufo, psicografada por Divaldo Pereira Franco no livro Luzes ao Alvorecer. O cristão decidido na busca incessante do autoaprimoramento não se pode descuidar de manter-se em constante vigilância, a fim de que as distrações do caminho a percorrer não o desviem da rota. Que o doce e meigo Rabi da Galileia nos envolva amorosamente na sua luz e na sua paz. Graças a Deus.